Nessa aula abordaremos o axioma da existência. Bom, como a gente definiu, o axioma ele é uma verdade evidente por si mesma. Lembrando que o axioma ele pode ser chamado também de proposição primitiva ou de postulado, certo? Mas aí eu preferi chamar simplesmente de axioma. E são verdades evidentes por si mesmo, portanto, adotados sem demonstração. Aí o primeiro axioma da existência, ele afirma o seguinte, que numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então, por que a gente chama essa afirmação de axioma, né? Porque isso é uma verdade que é evidente. Você não precisa provar que numa reta ou fora dela existem infinitos pontos. Então, a gente assume isso como sendo uma verdade evidente por si mesma e aí chama de axioma, ok? Aí, ilustrando isso, a gente pode aqui traçar uma reta, né, fazer a representação geométrica de uma reta e mostrar, tá certo? Intuitivamente, a gente tem uma noção que nela existem infinitos pontos, bem como fora dela. Então, denominando essa reta aqui de R, vamos marcar alguns pontos sobre ela. Então, aqui imagine que eu destaque alguns pontos que eu vou denominar de A, B e C, e fora delas eu vou pegar outros. Imagine que eu pegue desse lado aqui um ponto E, nesse lado aqui de baixo eu pego um ponto D. Então, o que é que a gente nota aqui? Que tanto os pontos A, B e C, esses três pontos A, B e C aqui, eles são pontos da reta R. Aí, utilizando a linguagem de conjunto, a gente vai dizer que eles pertencem à reta R. Que a reta, ela nada mais é do que um conjunto de pontos, né? Eu posso imaginá-la como sendo um conjunto de pontos, e aí esses pontos como sendo elementos desse conjunto. Então, aqui, como eu destaquei A, B e C, eu estou afirmando que os três eles pertencem à reta R. Enquanto que, se você olha para o ponto D e o ponto E eles não são pontos da reta. Aí, nesse caso, você vai afirmar que eles não pertencem à reta dessa maneira, ou seja, D e E não pertencem à reta R. Então, esse é o primeiro axioma da existência, certo? Ele é dividido em dois pedaços. O primeiro pedaço afirma que numa reta, bem como fora dela, você tem uma infinidade de pontos. A segunda parte, a afirmação é relacionada ao plano, certo? Então, a segunda parte do axioma da existência diz que num plano, existem infinitos pontos. Isso também não é difícil de imaginar, tá certo? Fazendo aqui, traçando uma figura para representar um ponto, ou melhor dizendo, um plano, né? Então, fazendo as bordas, imagine que isso aqui seja um plano alfa. Aí, nesse plano, eu afirmei que nele eu tenho infinitos pontos. Agora, um detalhe importante aqui é que veja que quando eu fui mencionar a reta, eu disse numa reta e afirmei que também fora da reta tinha infinitos pontos. Já o plano, eu só menciono o plano, eu não menciono fora dele. Por quê? Porque como eu estou na geometria plana e ela é feita toda no plano,
é como se esse plano aqui ele fosse o meu universo, certo? Então não tenho nada fora dele, tudo da geometria plana vai estar nesse plano aqui, é por isso que eu não menciono fora do plano. Então num plano a gente tem infinitos pontos, como eu estava dizendo, aí separando alguns aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e assim por diante. Então, note que nesse caso aqui, os 3 pontos que eu destaquei, eu poderia ter destacado muito mais que isso. Os 3 pontos A, B e C, eles pertencem ao plano alfa, certo? Bom, aí fora o axioma da existência, né, que foi dividido em 2 partes. A primeira parte dizia que numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. E a segunda parte afirmava que num plano existem infinitos pontos. Vamos ver o que são pontos colineares, certo? Então, voltando aqui ao exemplo de uma reta, imagina que eu destaque aqui uma reta R num plano qualquer e vamos marcar alguns pontos sobre ela. Isso é possível porque o axioma da existência garante que numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então eu peguei esses 3 na reta e vamos pegar outros fora da reta. Então suponha que eu pego um ponto D aqui fora da reta R e aqui um ponto E, ok? Então eu quero definir agora pontos colineares. Então a gente vai chamar de pontos colineares quando os pontos pertencem a uma mesma reta. Então, fazendo essa definição, pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Então você observa aí, como exemplo lá na figura, né, que os pontos, se eu olhar para os pontos A, B e C, os pontos A, B e C eles são colineares. Ou seja, como eles estão alinhados, eles fazem parte da mesma reta, eles vão ser chamados de colineares. Enquanto que se você pega, por exemplo, os pontos, a gente poderia pegar, por exemplo, 2 na reta, o A e o B, e pegar um terceiro, o D, por exemplo. A gente pega o A e o B na reta e o D fora da reta. Aí, como o D não está na mesma reta que A e B, então A, B e D são pontos não colineares. Então, eles são não colineares. Agora, a gente tem que ter muito cuidado ao dizer que 2 pontos são colineares, certo? Isso não precisa ser dito. É claro que isso é verdadeiro, certo? Mas aí não é necessário, porque sabemos que 2 pontos distintos, eles vão determinar uma única reta, certo? Passando por eles. Então, 2 pontos distintos, eles estarão sempre alinhados. Ok? Agora 3 não. Quando você olha para 3 pontos, por exemplo, se você olha para B, C e E, nem sempre eles vão estar alinhados, certo? 3. Agora, quando esses 3 estão alinhados, é que a gente vai chamar de colineares, que é quando eles pertencem à mesma reta.